Nesse vídeo eu vou te provar que apenas um show criou um dos melhores episódios de mecha que existe. E esse episódio é tão incrível que colocou inimigos mortais lutando lado a lado por um bem maior. Bem, a gente tá falando de uma missão especial para o Hiperpato. Então, continua comigo aqui no vídeo para desbravar um dos melhores episódios de apenas um show. Oi pessoal, aqui é a Gurenda e antes de falar do episódio em si, eu preciso falar pra vocês como é que funciona a relação de amizade do Mordecai e do Rigby com os patinhos, tá? Meio que uma recapitulação de tudo até o presente episódio. Bom, a história de amizade deles começa no episódio Um Monte de Patinhos. Tá lá o Mordecai e o Rigby limpando a fonte do parque quando de repente eles encontram lá os 4 patinhos. Só que é o seguinte, eles não podem adotar os patinhos, então eles decidem encontrar um novo lar pros bichinhos. A mãe dos patinhos acaba entrando em contato, né, já que eles estavam procurando também um novo lar pros bichinhos, só que aparece um cara muito estranho e sequestra os patinhos. Só que isso tudo vira uma situação tão maluca, tá, que o Mordecai, o Rigby e os patinhos meio que criaram um Megazord humanoide chamado Hiperpato. Inclusive, é a primeira vez que o Hiperpato aparece em apenas um show. A partir daí, os patinhos se tornaram os coadjuvantes muito queridos pela comunidade de fãs de apenas um show. E sempre que tem alguma treta envolvendo o mecha e o robô, eles aparecem pra ajudar o Mordecai e o Rigby. E um outro ponto curioso é que toda vez que aparece um robô ou algo mecânico em apenas um show, os gansos sempre estão envolvidos. E pra quem não sabe, gansos e patos são inimigos mortais no universo de apenas um show. Dito isso, agora vamos começar o foco em uma missão especial para o Hiperpato. O episódio já começa com Mordecai e Rigby ali assistindo uma propaganda de brinquedos de boneco, em que aparecem os personagens favoritos dele de série, que no caso é o Carter e Briggs. Eles não estão muito felizes ali divulgando aquele brinquedo, aparentemente ele é de péssima qualidade, mas enfim, Mordecai e Rigby desembolsam $14 em cada boneco e se arrependem disso. Eles até comentam como é que o Carter e Briggs estão se vendendo pra esse produto péssimo aqui. O legal de apenas um show é que eles são bem diretos assim com o público, né? Tem aquela quebra de expectativa que até o próprio Carter e Briggs falam, olha, a gente tá meio que obrigado aqui pelo contrato, o que se acontecesse na vida real, provavelmente eles dois levariam um baita de um processo, mas a gente tá falando de apenas um show. Então, do nada, Parolito entra correndo pela sala, aparentemente acabou levando uma surra de alguém, e o pessoal pergunta, ué, o que aconteceu com o Parolito? E ele fala que alguma coisa bateu nele no parque. Benson, Rigby e Mordecai vão investigar e acabam encontrando um caçoar do sul, que é uma das aves mais agressivas que existe na Terra, tá? Extremamente grande o bicho e muito bravo. E obviamente vai sobrar pro Mordecai e pro Rigby dar um jeito de tirar essa ave do parque. Só que nesse primeiro embate do caçoar com o Mordecai e Rigby, o bicho não parece ser muito normal não, e acaba virando um robô. E toda vez que aparece um robô, aparecem os patinhos também. E a gente também já sabe que se aparecem os patinhos, aparecem os gansos. Mas tudo isso foi uma armadilha criada pela Play Company, que é a marca lá de boneco que quer porque quer fazer uns bonecos dos patinhos, e eles estão há meses fugindo desse contrato. E os gansos aparecem porque já assinaram um contrato um tempo antes e querem forçar os patinhos a assinarem também. E a partir daí não tem mais conversa, galera. Vai ter que começar a pancadaria. E é aqui que eu vou começar a provar pra vocês porque esse é um dos melhores episódios de desenhos do mundo. A gente tem tanta referência de Evangelion, tem tanta referência de Gundam, que assim, cara, é um presente pra quem ama a animação japonesa. O bacana de apenas um show é que a série não tem medo de soar ridícula, de completamente trabalhar e ser puro fruto do nonsense. Então, de um motivo bobo, que é não querer aceitar que façam um bonequinho seu, vai acabar virando uma guerra estratosférica de 2 robôs mega gigantes no espaço. E o que acontece nessas animações japonesas quando o herói não tá conseguindo tancar o inimigo? Bem, tem que ter evolução. E no caso, o Hiperpato Extremo acaba surgindo. O Hiperpato Extremo é o Hiperpato com alguns upgrades, sabe? Com a guitarra, enfim, com uma coisa muito maneira que tanca bastante as lutas com os gansos. Só que, obviamente, a Play Company não tá pra brincadeira e vai acabar dando upgrade no robô dos gansos. Então fica nessa briga eterna de um ganha upgrade, o outro também ganha upgrade e assim vai até o final do episódio. Só que tem um ponto muito bacana aqui. Os gansos sempre estão tirando vantagem e sempre estão sendo maiores e melhores que o robô do pessoal do parque. E depois do pessoal do parque percebendo que o bicho tá pegando, eles finalmente meio que não aceitam pela própria vontade, mas acabam criando o Hiperpato Extremo variante do parque. Todos os membros que trabalham ali no parque vão ser obrigados a entrar no robô, igual ao Shinji de Evangelion. E depois que surgiu o Hiperpato variante do parque, cara, todo mundo foi se dando chute até o espaço. O legal disso é que antes de formar o Hiperpato variante do parque, é que meio que deu uma lembrada ali no Tokusatsu.
tokusatsu, sabe? Cada parte do robô, dos membros do parque, veio de um lugar diferente, muito similar com Power Ranger. E também cada parte do robô tem a aparência ali da personalidade do seu piloto. Eu achei esses detalhes muito maneiros, assim, na moral. E essa briga toda foi crescendo num nível, tá? Que os gansos se tornaram uma forma mega ultra apelona, ao passo de destruírem a lua pra fazer parte do corpo do robô. E basicamente do nada surgiu outra lua, tá? Outro planeta. Os planetas são muito similares, então dá pra dar essa confundida. E tudo isso porque os patinhos e Mordecai e Rigby não queriam assinar o contrato pra poder criarem action figures deles. Só que a briga, galera, só vai escalonando mais uma vez, tá? Os patinhos não tão tancando lutar com os gansos, tiveram que chamar o irmão adolescente deles, que tava na Europa, pra se fundir junto ali com o robô. E não deu certo, tá? Continuaram perdendo pros gansos. Só que por estarem revoltados com o contrato que assinaram antes, tanto Carter quanto Briggs apareceram na luta pra ajudar os patinhos e o pessoal do parque. E depois dessa briga toda galáctica, acabou surgindo o Hiperpato Relâmpago Branco. E quando eu vi essa cena, me veio na hora aquela cena da Ray virando aquele anjo gigante no planeta Terra. Só que o melhor do episódio ainda tá por vir, galera. Os gansos acabam descobrindo que tem uma coisa no contrato que eles não concordaram, tá? Que tipo assim, pra eles queriam ser os mocinhos e o pessoal do parque e os patinhos, os vilões. Então o plot twist do nada acontece e eles acabam se unindo ao Hiperpato. E os executivos se lascaram bastante. E em uma referência a Evangelion, acredito eu, veio o impacto de um golpe nos executivos e, cara, destruiu o planeta Terra inteiro. E mais uma vez, ressaltando aqui tudo porque o Mordecai e o Rigby não quiseram assinar o contrato pra virar bonequinho de plástico. E com a união com os gansos não tinha como, galera. O pessoal do parque, os patinhos, todo mundo venceu essa batalha. Inclusive, foi a primeira vez que os gansos agradeceram aos patinhos e eles deram um aperto de mão ali, selando uma paz momentânea. Pra no final, o Mordecai e o Rigby assinarem um contrato aceitando fazer um videogame deles. E é exatamente por isso que esse é um dos melhores episódios de mecha que existe. O pessoal de Apenas um Show pegou as principais características de mechas e de animes famosos do início e final dos anos 90 e transformaram em uma coisa nova. Algo extremamente sem sentido, mas extremamente divertido. Você pode questionar o sentido das histórias de Apenas um Show, mas não pode questionar a qualidade delas. Quando uma boa história é criada, ela não precisa ter muita coerência, ela só precisa ser contada da forma correta. E antes que apareça alguém dizendo aqui, nossa, isso nunca vai chegar aos pés de Evangelion, de Gundam e de outros animes de robô gigante, mas não é a intenção desse episódio. A intenção dele é só prestar uma homenagem aos tokusatsu, aos animes de robô e simplesmente divertir o seu público. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu espero que você de verdade dê uma oportunidade pra assistir as outras temporadas de Apenas um Show, caso você não tenha assistido. Um outro desenho que brinca bastante com isso é o Incrível Mundo de Gumball, mas caso vocês queiram um vídeo a respeito desse show, deixe aqui nos comentários. E eu quero saber de vocês também se vocês concordam que esse é um dos melhores episódios de mecha que existe no Mundinho Nerd. Eu vou adorar ler a resposta de vocês, tá? Então é isso, caso vocês queiram e possam, por favor, considere se inscrever no canal pra ajudar esse canal a mega evoluir e virar, quem sabe, um robô gigante aqui no YouTube Brasil. Muito obrigada pelo apoio de vocês, até o próximo vídeo e tchau!